Seja bem-vindo a nosso ministério. Hoje estudaremos a Bíblia com o apóstolo Marcelo Parrella e sua equipe ministerial que o acompanha. Hoje tendremos estudo bíblico no Vai Embora que já empezamos. Ela sempre nos traz a pastora Luciana Aguiar. Ela vai dar umas palavras aqui maravilhosas. Também mais uma mulher, tá vendo? Poderia? Paz de Cristo a todos que estão aí, né, que estão nos assistindo, que estão compartilhando conosco, que estão seguindo aqui conosco, né? Pastor Léo, bem-vindo. Eusemi Chamarelli, missionária Eusemi Chamarelli, seja bem-vinda, como sempre, né? Que Deus abençoe. E todos que estão passando aqui por essa live conosco, a gente continua aqui meditando na Epístola de Tiago, essa carta tão maravilhosa, que está sempre atual, né? É uma carta que ela traz vários conselhos de sabedoria, né? É uma carta que Tiago, como a gente tem estudado aqui há algum tempo, ele foi usado tanto para os judeus como para a igreja, principalmente para a igreja, né, para os judeus cristãos convertidos, para estar orientando como caminhar na fé, né, principalmente nossos primeiros irmãos naquele primórdio da fé, que precisavam ainda, né, assim como nós também precisamos, mas precisavam daquela direção, né. Jesus havia partido, e aí em 62 depois de Cristo, Tiago, né, aproximadamente 62 depois de Cristo, Tiago, então, ele escreve essa carta direcionada àqueles convertidos, né, aqueles judeus convertidos, cristãos, e que veio chegar até nós também, os gentios, e que tem tanta valia para nós até hoje. Todos esses conselhos aqui para a igreja, de prática de vida, acrescenta tanto e tira tanta dúvida, e estão sempre atuais, né? A gente parou na última... Mas o senhor Roberta Lirol, que também está conosco aí, a gente parou da última vez aqui, a gente parou versículo 26 e 27, tá? E eu queria te fazer uma pergunta. Às vezes, as pessoas discutem muito sobre isso, né? Qual a verdadeira religião? Essa é uma coisa que é muito debatida aí no nosso dia a dia, na sociedade. Existem muitas religiões, né? Muitas formas que os homens acham de querer se religar a Deus, eles... né, acham que podem se religar a Deus por suas próprias obras, pelas suas atitudes. Eles querem restabelecer um vínculo que foi perdido com o Criador, né? Muitos apresentam muitos caminhos, mas qual é a verdadeira religião? Tiago, ele respondeu muito bem essa pergunta aqui, né, para nós, e diz aqui, né, versículo 26, eu vou começar no 26, depois a gente volta, aliás, no 27, depois a gente vai para o 26. Se alguém, aliás, 27, a religião pura, olha a resposta de Tiago, a religião pura e sem mácula para com o nosso Pai, Deus e Pai, é esta. Então, de todas as religiões que se pode imaginar, que existem muitas, olha o Tiago, o que o Tiago resumiu aqui, né? Você quer saber qual é a verdadeira forma de se ligar a Deus? Olha aqui, olha. O que você pode fazer para Deus? Se é que a gente pode fazer alguma coisa para Deus, né? Porque ele é dono de tudo, mas ele nos atribui alguma coisa para fazer, com certeza, nós não estamos aqui em vão. Olha só o que Tiago diz, a religião pura. Por que religião pura? Né? Porque existem muitas aí que estão mesclando várias coisas, que não se preocuparam muito bem em saber o que o Criador quer. Eles inventaram deuses, eles inventaram formas baseadas nos conceitos humanos. Então, misturaram as coisas, né? Mas a pura, aquela que realmente que Deus estabeleceu, qual seria, né? A religião pura e sem mácula, né? Sem mancha, é esta. É tão simples, nem o povo complica tanto, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E assim mesmo, o que a gente faz? Para o próximo, que foi que Jesus falou, para amar o próximo. Visitar os órfãos e as viúvas. Ou seja, assistir o seu próximo, né? Querer o bem do seu próximo, abençoar o seu próximo. Esse aqui foi um exemplo que ele deu, né? Como é que eu posso abençoar o meu próximo? Quem é aquele que precisa de mim, né? Os órfãos, as viúvas, aquele que está do meu lado ali, que precisa da mão de Deus agindo, e que Deus não vai descer do céu novamente para agir. Ele vai ter que usar alguém. A mão dele não está encolhida, como diz o profeta Isaías, nem seus ouvidos estão fechados. Mas como é que Deus faz? Deus usa pessoas.
Deus usa aqueles que se supõem, né, que são deles. Aqueles que se colocam à disposição dele. Não é? Se eu quero ser de Deus, eu me coloco à disposição de Deus. Não é isso? Aí, olha aqui o que ele fala. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ele não fala aqui que é ficar, né, de joelho 24 horas no dia. Embora não seja pecado você ficar de joelho para orar. Não. O contrário, é até bom. Ou você orar, seja como for. Claro que não. Isso é ótimo. Conversar com Deus é básico, porque se você não conversa com Deus, como é que, né, você vai conversar com um amigo? Como é que você vai ter um amigo com quem você não conversa e não troca ideias? Não é? Seja como for. Mas aqui ele não diz que a verdadeira religião é você dar chicotada nas suas costas, não é? Para você dizer que você está se punindo pelo que você fez de errado, até porque Deus não quer que ninguém se lastime. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente tem que tratá-lo bem, não é? Ter zelo por ele. Mas olha o que ele diz, né? Não é você querer dar coisas materiais para Deus, fazer oferendas, nem ofertas, achando que Deus vai querer uma moeda de troca contigo. Aí eu pago e o Senhor me dá. A gente troca, eu faço um sacrifício, até porque os sacrifícios foram abolidos quando o verdadeiro sacrifício, né, foi feito na cruz do Calvário pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui não diz isso, que é fazer sacrifícios, que é você fazer coisas, dar coisas materiais, mas olha aí o que é que Deus quer, o que é a verdadeira religião. Visitar os órfãos e as viúvas. Ou seja, ama o teu próximo. Não fechar os olhos para a necessidade do teu irmão. Desde que seja uma necessidade legítima, né, que você vai ser usado. Né? Muita gente aí que acha que vai usar os cristãos porque tem bom coração para se dar bem. É isso não. Mas aquele que o Espírito de Deus te mostra que necessita do teu auxílio. E Deus mostra. Deus, ele dá sabedoria. A gente já foi falado disso aqui em Tiago. Tiago, né, para discernir quem quer usar, quem quer te usar. E quem realmente o Espírito de Deus está te enviando para ser abençoado por você. Né? E o que mais? Aqui diz também, a segunda parte. E assim mesmo, o que você faz? Guardar-se incontaminado do mundo. E aí a gente vai chegar numa parte que está bem, hoje em dia, bem exposta e bem clara. O mundo está cada vez se afundando mais na rebeldia contra os valores estabelecidos por Deus, contra a pureza. Né? O mundo está cada vez se afundando mais no ódio, na violência, né? No querer se dar bem, e o meu primeiro, e eu me dou bem, e que se dane o outro, né? No roubo, na mentira, na satisfação dos desejos a qualquer custo, mesmo que eles firam o próximo, mesmo que eles firam, né, o conceito do amor ao teu próximo. Eu tenho que me dar bem, não importa. Não importa se o outro vai se dar mal por causa disso. O mundo está cada vez mais atolado nisso. Sempre esteve. Mas cada dia mais, isso acaba não chocando. Se tornando uma prática para muitos que agora já é comum. Eu estou bem, está tudo bem comigo, então não está tudo certo. Né? Ninguém para pensar, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou tirando o direito daquele que é meu próximo? Né? Não, mas está tudo bem comigo, então está tudo bem, não importa. E a gente, hoje em dia não é muito difícil, mesmo as pessoas que às vezes não têm, né, não se titulam cristãs, ou que não querem se aprofundar no conhecimento da palavra, do evangelho, mesmo elas sabem quando estão erradas. Elas sabem, não é possível que a pessoa não veja claramente quando está, não é, matando o outro. Não muitas vezes assassinando fisicamente, mas matando o outro no seu direito de viver, não é, de ser uma pessoa que viva uma vida digna. Quantos estão matando o outro porque roubam o direito dessa pessoa? Não é? Porque se corrompem. E quando se corrompem, isso vai causar uma consequência na vida dos outros, não é? Um prejuízo para os outros, para a sociedade, para aquele que está ao seu redor.
E as pessoas, hoje em dia, nunca se falou tanto, se debate em rede social, né, sobre a injustiça, mas isso é injusto, é tanta injustiça, é tanta violência, mas às vezes a gente também compactua com isso, sem querer, às vezes, ou até querendo, e às vezes sem até saber. E às vezes a gente não para pensar até que ponto também, não é? E a Bíblia fala, o que é a verdadeira religião? Não é frequentar um templo religioso, não é você estar, embora, não é você estar reunido com seus irmãos para que você possa observar a Bíblia, né? O Evangelho não é errado, mas, né, não é errado você chegar e estar com seus irmãos louvando a Deus, adorando a Deus juntos, orando juntos. Não, isso é bom, isso aí até é uma coisa saudável, porque isso faz com que um fortaleça o outro, mas isso não é a base da verdadeira religião. A verdadeira forma de estar perto de Deus. Olha aqui, primeiro é o amor ao próximo. É você se importar com o teu próximo. Segundo, é você se manter, não é? Você se manter incontaminado no meio de um mundo que é sujeira. E a gente está vendo aqui que a sujeira está cada vez mais exposta. Agora a gente viu aí esses poucos dias atrás, quanta coisa, né? Quantas pessoas querendo satisfazer a sua própria vaidade, né? Tantas pessoas querendo satisfazer o seu próprio ego e muitas vezes sem pensar se realmente está afetando o outro, ou se está traindo, ou se está, não é, enganando, ou se está, não é, de repente, indo além daquilo que deveria ir, né, dos limites que deveria ir, né, do direito do outro. E a gente vê aí, isso aí é claro, a contaminação está clara. E a gente lá, Deus colocou uma fagulha chamada consciência dentro de nós. Dentro de nós, dentro da nossa mente, do nosso ser, dentro do nosso eu, a gente tem uma fagulha de consciência, que é um pouquinho da imagem e semelhança do nosso Criador, que restou, e a gente sabe quando a gente está errado, a gente sabe quando a gente está pervertendo o direito. Tem uma vozinha lá, e muitos sabem, mas mesmo assim se enganam. E aqui em Tiago está mostrando isso. O que é você com a verdadeira religião? É se guardar desse engano do mundo. É se guardar da contaminação desse mundo. E que se alguém supõe ser religioso, se alguém acha que está se ligando a Deus, uma das coisas mais difíceis, e isso, se a gente dominar, a gente dominou, né, grande parte daquilo que a gente deveria para agradar a Deus, assim, praticamente a maior parte, que é refrear a língua. Esse é o órgão mais difícil de controlar. Porque a gente está sempre querendo fazer com que o nosso pensamento prevaleça, a gente está sempre querendo falar aquilo que a gente acha que tem que ser dito. Muitas vezes a gente deixa de ouvir para achar que aquilo que a gente fala tem que ser o que tem que ser escutado primeiro e até considerado como a verdade final. E Jesus era um homem Deus, né? E se fez em forma de homem tão sábio, que muitas vezes, mesmo ele sendo filho de Deus, ele sentava para ouvir as pessoas. E ele ia com a palavra certa, ele não tinha pressa de falar. Muitas vezes ele chegava e fazia uma pergunta. Não é? Como ele fez, por exemplo, aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, né? Ele começou a perguntar e deixava que ele ouvia para depois ele dizer que ele era a água da vida, né? Para depois ele dizer que ele era o caminho. Ele antes ouvia. Então, o próprio Jesus, ele esperava o momento certo de falar. E nós temos uma tendência a deixar que esse órgão, né, que a nossa palavra venha muitas vezes sem refletir, sem pensar, e com isso a gente magoa, e com isso a gente se magoa, e com isso a gente às vezes se compromete, e a gente fala uma coisa que a gente às vezes não pode cumprir, e a gente às vezes fala algo que a gente ofende, e a gente às vezes ofende a Deus, e a gente está com raiva, e a gente fala coisas que depois a gente se arrepende, mas palavra não dá para catar, não dá para pegar de volta. E por isso, né, os próprios apóstolos, a gente vê que eles tinham esse problema, eles falavam e depois né, Jesus tinha que repreendê-los. O próprio Pedro, quantas vezes falavam coisas tão positivas, o mesmo Pedro que às vezes revelava, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Filho de Deus. Daqui a pouco ele estava falando, não, o Senhor não pode fazer isso contigo mesmo, o Senhor não pode se matar por causa da gente, e ele estava emprestando a boca para Satanás. E como pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada? Mas muitas vezes isso acontece, porque a gente
Acontece com a gente. Acontece com todos. Por isso que Tiago fala assim, olha, você quer ser religioso, começa a prestar atenção na sua língua. Porque a mesma você vai estar pregando, você vai estar falando, mas depois as suas próprias palavras vão te condenar. Porque aquele que ensina vai ser cobrado mais do que aquele que está aprendendo. Que aquele que está ensinando, ele está orientando o outro a fazer, ele tem que ser um exemplo. E muitas vezes a gente não é. Porque a gente deixa se dominar por esse pequeno órgão. A gente deixa se dominar pelos pensamentos nossos próprios. E é tão difícil, porque é uma batalha diária. Jesus, o próprio apóstolo Paulo mesmo, ele dizia, eu faço aquilo que eu não quero. E o que eu quero muitas vezes eu não faço. Esse homem carnal, ele falava que habita em mim. E ele falou muitas vezes sobre a luta dele, do espírito com a carne. E essa sim, é a luta que a gente trava. Muitas vezes não é com o inimigo. Eu estava vendo, umas vezes eu falo pro meu marido, o inimigo hoje em dia não está tendo muito trabalho. Ele está sentando e só está assistindo o povo se destruir. As pessoas estão se destruindo de graça, estão se destruindo pela boca, no que consome, no que coloca dentro do seu corpo. Estão se destruindo por coisas poucas. Estão se destruindo por aquilo que elas falam. Não é? Elas estão se destruindo, às vezes, por dinheiro, e não é muito. Não é por fortuna, é por coisas irrisórias que poderiam passar. Estão se destruindo por mágoa, por vaidade, de orgulho contra o outro, por não querer liberar perdão, por não querer entender que quando ele guarda alguma coisa contra o outro, ele está fazendo mal a si mesmo, que o outro vai seguir a vida dele. E pode ter certeza, quando alguém faz alguma coisa com a gente, mais tarde aquela pessoa vai encontrar o resultado, que ninguém vai sair desse mundo sem pagar a conta. Jesus falou que o que o homem plantasse, ele ia colher, seja agora ou seja mais tarde, porque é uma lei da natureza e é uma lei espiritual. Então, aqui, Tiago está mostrando para as pessoas que se você quer ser religioso, se você quer se ligar a Deus, começa assim. A religião pura é essa. Eu cuido do meu próximo e cuido de mim. Mas eu não posso esquecer de cuidar de mim. Primeiro, eu tenho que estar bem para assistir o outro. E aí sim, eu estou me ligando aos parâmetros de Deus. Esses são os parâmetros que Cristo deixou. Ele não deixou rituais. Você tem que dar tantos pulinhos, você tem que subir a escadaria tal tantas vezes, ou você tem que fazer tantos jejuns, ou tantas vigílias, ou ir tantas vezes aos cultos. Ele não deixou nada disso estipulado. Isso são coisas humanas, que às vezes podem ter algum proveito para o homem, para que ele se sinta bem, acha que ele está se aproximando de Deus. Mas para Deus, não é aquilo que vai chamar a atenção de Deus. Embora algumas não sejam erradas, mas o que chama a atenção de Deus? Dentro do que você faça, tirando a fé, que é a principal, a primeira coisa. Dentro daquilo que você faça com a sua fé, é que você se preocupe com o teu próximo, ame. E ele vai dissertar sobre isso no capítulo 2. O que é isso de visitar os órfãos e as viúvas que ele usou como exemplo? E de se guardar aqui do mal, da contaminação, a língua vem em primeiro lugar. Porque você fala daquilo, a tua boca vai expressar o que teu coração, que tua mente está cheia. Por que a língua? Porque Tiago pega justamente a fala. Porque o teu coração vai ser manifestado através dos seus lábios. A tua mente, o coração, quando a gente fala, figuradamente, que é a nossa mente, onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, aquilo que nos domina interiormente, nosso eu, a nossa formação de pensamento, vai sair pelos nossos lábios. Porque Jesus falou isso, que o que acontece? O homem fala do que o coração está cheio. Por isso a língua. Você conhece uma pessoa, quando ela está falando aquilo que ela não, às vezes ela fala aquilo que ela não pensa, mas quando naquela hora que você vê que ela está falando sem pensar, e que reconheceu que saiu aquilo que está guardado lá no mais íntimo do seu ser, e muitas vezes ela ocultou. É na hora da raiva. É na hora que ele se vê dentro de um desafio, e que ele vai falar daquilo que veio lá do interior, sem refletir. Ali
está falando exatamente aquilo que ele pensa. Por isso que Tiago fala para a gente tomar cuidado com isso. Mas ele não fala para tomar cuidado com a língua só pela língua. Quando ele fala da língua, ele está falando muito mais além, porque o que a Bíblia fala, né? Que a gente fala que o coração está cheio. Então, cuidado com o que a sua mente está cheia, que te permite a tua língua falar. Olha como é que a coisa é bem profunda. Então, aqui no capítulo 2 diz, né? Aí ele começa a mostrar isso aqui, verdadeira religião. Olha aqui o que é a verdadeira religião. Agora ele vem com os exemplos. Uma coisa legal é que Tiago, ele é bem prático, ele é pragmático. Tudo dele é exemplificado naquilo que acontece no dia a dia na igreja. Ele não fica assim só na doutrina, né? Nas concepções teológicas. Claro, isso é bom também. Ele não vai só nos exemplos do Antigo Testamento, dos heróis da fé, que também é maravilhoso isso, pra gente também serve como ilustração, é ótimo, são exemplos de vida, mas aí ele vai na prática do dia a dia entre a igreja ali que estava se formando e o que ele via que também ia refletir em nós. E olha aqui, não se deve fazer acepção de pessoas, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha aí, vocês que querem estar se ligando a Deus, que são religiosos. Primeira coisa, Deus não faz acepção de pessoas. Mas que tipo de acepção? Né? Ah, mas Deus tem seus escolhidos, então ele faz. Não, mas é diferente. Quando Deus tem seus escolhidos é porque ele conhece o interior e sabe aquele que é propício e que quer estar perto dele. A acepção de pessoa que ele está dizendo é nós fazermos diferença entre as pessoas pelo que elas apresentam ser para nós e porque elas apresentam ter, né? Ter no sentido econômico, ter no sentido, né, de posição, de status na sociedade. Olha aqui. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, que ele usa o termo sinagoga porque, primeiro, o primeiro remetente dessa epístola aqui de Tiago, como nós vimos lá atrás, foram os judeus. É que ele fala, os 12 tribos de Israel. Mas os que criam em Cristo, como Messias. Então, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que está em trajes de luxo, e lhe disserem, assenta tu aqui neste lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo, no estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ah, olha aqui onde ele chegou. Olha aqui o que a boca fala, o coração cheio de quê? De fazer o quê? Discriminação de pessoas pela sua posição social e pela sua condição econômica. E a gente não vê isso muito hoje, gente. Até no meio daqueles que se dizem cristãos, vocês não percebem isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Você, porque a gente tem a tendência a olhar o exterior. Não é? Nós somos assim, a gente olha aquilo que está aos nossos olhos. Ah, fulano entrou bem trajada, fulano deve ser importante. Né? Essa pessoa está bem arrumada, olha, fulano, vamos dar atenção. Mas se aparece uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que está, né, toda ali simples, e muitas vezes uma pessoa que está até com a vestimenta de rua, de que está sem teto, muitas vezes suja, a gente acaba afastando esse tipo de pessoa. Quando Jesus veio justamente para esses. Jesus falou, eu não vim para o que estão sãos, mas para os doentes. Ele não veio para quem está bem. Embora quem está bem tem que estar com ele, tem que agradecer a ele, mas ele veio socorrer, né? Não é que ele não veio para nós que estamos bem, mas ele veio socorrer, né? Ele veio no sentido de salvar o que se havia perdido. E na verdade todos nós estávamos perdidos, embora bem vestidos, embora, né, tomados banho, todo mundo perdido. Então ele veio para a gente. Mas o que ele quer nos mostrar? Que a gente não deve preferir aquele que está se apresentando bem, né, aparentemente, e desprezar o outro. Porque é aquele que a gente muitas vezes vai desprezar, porque os nossos olhos gostam de ver coisas bonitas, arrumadas, né, limpas.
E aquele que a gente vai desprezar porque está sujo, porque está mal vestido, é justamente aquele que precisa mais que nós sejamos instrumentos de Deus para ele. Porque naquele momento ali é que ele está clamando o socorro de Deus. Muitas vezes tem que chegar no fundo do poço, tá, né, jogado aí, como a gente vê muita gente aí largada, para poder entender que precisa de Cristo. Tem gente que às vezes tem que chegar nessa situação. Então, olha aqui o que né, o Tiago fala, que a gente não deve olhar assim. Eu não posso pegar uma pessoa e, aquela ali é melhor porque ela tem essa condição financeira melhor. Mas a gente tem que olhar a essência. Porque muitas vezes aquele que tem a condição financeira melhor não é aquele que está cheio da presença de Deus. Não estou dizendo que não possa estar. A gente também não vai discriminar o irmão porque tem uma condição melhor. Né? Não, aí também. Não, aí tem que, todo mundo tem que andar maltrapilho. Não é isso que Deus usou Tiago. Aqui a gente está falando de fazer a diferença por causa disso, de preferir um pelo outro. Eu tenho que considerar que os dois são criaturas que merecem respeito, que os dois são criaturas de Deus que têm oportunidade de estar com Cristo, que Deus não olha conforme o homem. Deus não olha para a aparência, seja ela linda, seja ela feia, seja ela bem vestida. Deus olha o interior. E Ele quer isso. Né? Então, por que eu vou julgar de outra forma? Né? Então, por que quando chegar alguém aqui, eu vou dar o primeiro lugar, senta aqui, porque você está com anel de ouro, e você senta lá, olha, porque você, tadinho de você nem anel tem, você não tem nem bijuteria, você não tá nem, né, você está de chinelo, e não é isso que Jesus ensinou, né? Eu tenho que olhar com os olhos de Deus, né? E aí, não fizeste distinção em vós mesmo, tornasse juízes, tomados de perverso pensamento, ainda chega a dizer que esse pensamento é perverso. É um pensamento que não pervertido, totalmente né, desencontrado com aquilo que Deus quer pra gente. Fazer a diferença das pessoas. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são ricos os que vos oprimem? Não são eles os que vos arrastam para tribunais? E aí eu começo a ver hoje um sistema que a gente vê aí fora, né? Não, tem que ser... o filho de Deus tem que estar pobre porque tem alguma coisa errada com ele. Não tem nada errado com ele, tem errado porque ele de repente teve a oportunidade ou não quis aproveitar a oportunidade quando era mais novo, daquele que, né, já fez por onde obter mais riquezas. Ou não se corrompeu, porque às vezes as riquezas do mundo, muitos conseguem muitas riquezas através de corrupção, então é melhor ser pobre. Né? Só é bom você ser próspero quando você é próspero através de um trabalho digno. Não é? De um trabalho decente, quando é a bênção de Deus, que também não é pecado. E também não enche o coração, só isso, eu só quero isso, esqueço de Deus e acho que Deus, meu Deus, é a riqueza. Mas, ser pobre não é pecado. E a gente vê aí um evangelho que está muito distorcido por aí afora, né? As pessoas só falam em grandezas, em lugares suntuosos, né? Não estou dizendo todos, mas muita gente assim, pregando somente, né? Não, porque Deus vem para você ser próspero e pisa no dinheiro, e joga dinheiro para cima, e toma ali isso, toma ali aquilo, só de, né? E toma ali trocar com Deus. Que tem nada a ver com o que Tiago ensinou. Tiago não estava dizendo para todo mundo fazer voto de pobreza, mas ele estava dizendo que, né, que isso de fazer a distinção e achar que o pobre não está longe de Deus, não está abençoado por Deus, isso é um pensamento perverso. Porque muitas vezes a condição econômica não é a pobreza diante de Deus. Pobre, cego e nu, como diz lá em Apocalipse, é aquele que não quer compromisso com o Criador, que não quer ouvir a voz de Deus, que não quer ouvir a voz do Criador, que quer fazer sua própria vontade. Esse sim, lá em Apocalipse diz, você é pobre, aquela igreja que estava cheia, né, de rica, abastada, na mídia. A gente fala hoje em dia, né, uma linguagem figurada, naquela época não tinha mídia como hoje, mas aquela igreja da midiática, tudo de melhor, as pessoas entrando com carrão. Olha que né, ali tem uma igreja aqui no Apocalipse que, né, figuradamente assim, e aí Deus olha e fala, você é pobre, cego, não tens tudo. Tens tudo, materialmente falando, mas não tens nada espiritualmente falando.
É isso que Deus não quer. E por isso que Tiago fala, para não menosprezar aquele que é pobre financeiramente. Né? Por quê? Quem é que oprime o povo? São justamente aqueles que estão cheios de riqueza, que acabam se esquecendo de Deus, né? Que não tem um coração voltado para Deus. Não é aquele que é próspero, que tem um coração, porque pode existir também, mas a maioria não é assim. Não tem um coração voltado para Deus, coloca a sua confiança na riqueza, e são justamente esses que perseguem os pobres para continuar ricos. Escravizam os pobres. Então, olha, Tiago aqui ressaltando isso. E eu já vou terminando essa reflexão aqui nesse capítulo, né? A gente vai continuar na semana que vem. Não são eles que blasfemam bom nome sobre vós que foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, rege a segunda escritura. Aí ele vem aqui explicando aquilo que ele falou lá da verdadeira religião no versículo 27. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Essa é a conclusão. Aqui ele chega na conclusão de onde ele começou no versículo 27. Né? Tá aqui. Ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se você fizer acepção de pessoas, você não está amando o teu próximo. Amém? E a gente vai continuar meditando aqui no que Tiago fala da semana que vem. Que Deus abençoe todos nós e todos aqueles que estão conosco aí, né? Evangelista Sanches, seja bem-vindo. Irmã Sônia, Aparecida, Neide, sejam bem-vindos, que Jesus abençoe. Uma semana abençoada. Vou passar agora a palavra para o pastor João Ricardo. Obrigado por assistir a série final no Teu Vídeos, de inscrever a nosso canal e compartilhar com amigos.